Boa noite, pessoal. Chegamos aqui em mais uma terça-feira, às 20 horas, como sempre, a nossa live. E eu tenho uma pergunta para vocês. Alguma vez você teve dificuldade em definir os temas por seu DDS? Ou até ficou sem ideias de chegar, de repente, até pedir dicas de assuntos nas redes sociais para colegas, para outras pessoas? Se qualquer uma das respostas, qualquer resposta para qualquer uma dessas perguntas, a tua resposta foi sim, essa live ela é para você, tá? Porque a partir de hoje você não vai mais ficar sem tema, sem assunto pro seu DDS. Mesmo fazendo todo dia, né? Afinal de contas, é diálogo diário de segurança, né? Então, hoje nós vamos desmificar isso. Ninguém mais aqui vai pedir tema de DDS no Facebook, porque eu vou passar para vocês 3 dicas que vão fazer com que você jamais fique sem ter um tema, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Andressa, eu sou técnica de segurança do trabalho, eu sou tecnóloga também em segurança do trabalho, eu estou terminando. Falta 1 ano e meio, mais ou menos, final de 2023, eu vou estar concluindo a graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária, tá? Eu tenho uma pós-graduação também em Sistema de Gestão Integrado, né, SGI, e estou começando uma pós-ergonomia. Mas isso não é quem eu sou. Quem é a Andressa? A Andressa é técnica em segurança há mais de 10 anos, 11, 12 anos, de chão de fábrica. E eu tenho orgulho disso. Por isso que eu entendo vocês, que são tech segurança. Eu sei das dificuldades do dia a dia de vocês, tá? Porque eu não fui sempre aquela pessoa que fica só sentada na sala mandando. Eu tive no front por muitos anos, né? Tive lá cara a cara com os funcionários, às vezes com uma situação de risco, as pessoas te cobrando e muitas vezes você já fez de tudo para sanar aquele problema e de uma maneira ou de outra, por falta de suporte, por falta de recursos, aquilo ainda você não conseguiu ainda solucionar. Então eu te entendo, eu sei bem como é que é isso, eu sei como é que tá lá na frente a frente com as pessoas, tendo que explicar isso, tendo que resolver isso, porque simplesmente mandar é muito fácil. Agora, o técnico de segurança é que tá lá, no dia a dia ali, cara a cara, com cada um. E tendo que resolver tudo isso, às vezes tendo que resolver com gerente, com diretoria, com tudo isso. E a gente tem que estar lá e a gente tem que resolver. E eu vejo que essa é uma dificuldade muito grande, tá? Eu vejo muitas pessoas perguntando nas redes sociais ou me perguntando, postando, enfim, pedindo ajuda para os colegas porque não consegue definir os assuntos do DDS. E uma coisa eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza. O DDS em muitas empresas ele já acaba se tornando uma coisa automática e maçante muitas vezes. E se você ainda escolhe temas que não tem a ver muito com a realidade do dia a dia daquelas pessoas ou coisas assim muito genéricas, as pessoas acabam não se interessando por ele. Então ele acaba não surtindo o efeito que deveria, né? Acaba sendo só mais um papel, só mais alguma coisa que as pessoas têm que fazer. E não é esse o nosso objetivo, né? O DDS ele é uma ferramenta poderosíssima para evitar e minimizar os acidentes de trabalho, mas se bem feita. Então por isso eu vou contar uma história para vocês. Teve uma empresa que eu trabalhei
E lá eram diversas frentes de trabalho. No escritório, propriamente dito, era só o pessoal administrativo. O operacional se dividiu entre 10, 11 equipes, mais ou menos. Então eu não conseguia fazer o DDS em todas as equipes, porque é humanamente impossível estar em 10, 11 lugares ao mesmo tempo. E essas frentes de trabalho, elas eram muito distantes uma da outra. Algumas eu tinha que dirigir 2 horas ali do centro administrativo da empresa, digamos, para chegar para um lado, digamos assim, ao sul. E outras seriam mais 2 horas ao norte. Então, se eu fosse de uma ponta a outra, seriam 4 horas. Também humanamente impossível estar em todas as equipes no mesmo dia. Então, tinha que estar um dia, em outro dia, e estar fazendo esse jogo. E é por esse motivo que os DDS eles eram realizados pela liderança das equipes, dos times. E é que começou a acontecer, e eu recebia sempre as listas de presença, sempre todas assinadas, sempre todas preenchidas, tudo perfeito. Eu tinha um controle sobre isso, e aí se faltava alguma, eu ligava para aquele líder e tentava entender o que foi, né, o que aconteceu, e aí ele fazia, no outro dia ele fazia normalmente. Então, ali a gente tinha evidências de que o DDS ele estava realmente sendo realizado. Só que tivemos algumas auditorias minhas e de clientes, onde começou a ser feita a seguinte pergunta para pessoas aleatórias da equipe. Eu e outros auditores, a gente olhava e falava, vamos dizer assim, senhor fulano de tal, qual foi o tema do DDS de hoje? A grande maioria não sabia responder. Alguns falavam qualquer coisa, e aí depois que eu perguntava para 3, 4 pessoas daquela equipe, eu ia conversar com o líder daquela equipe. Primeiro eu conversava com o time, assim, aleatoriamente. E aí, quando eu chegava no líder, eu disse, fizeram DDS hoje, qual foi o assunto? Não, fizemos, tá aqui a lista de presença, tudo assinado, tudo perfeito. Eu disse, então por que as pessoas não sabem qual foi o assunto? E aí surgiu a dúvida. Como será que estava sendo feito esse DDS? Será que eles estavam feitos realmente naquele momento em que as pessoas param e tratam só disso? Ou eles estavam tratando de outras coisas ao mesmo tempo, da produção do dia, preenchendo ponto, não sei, mexendo no celular? Ou pior ainda, que eu espero que não tivesse sido o caso. Não sei, mas espero que não. Que estivesse simplesmente passando uma lista para as pessoas assinarem. Pode acontecer também. Aí um dia nós estávamos em uma reunião, eu estava em reunião com coordenação, direção e tudo, e surgiu esse assunto, porque o nosso cliente também percebeu isso, né? E veio nos questionar. Pois nós tínhamos que atender o nível de excelência de segurança do nosso cliente. E aí nós conversamos, será que estão fazendo? Será que não estão fazendo? O que será que está acontecendo? Por que não lembram? Como será que estão fazendo? E foi aí que eu sugeri. E quem sabe se a gente começasse a filmar, fazer uma gravação do DDS, né? E aí eles gostaram da ideia. E aí nós começamos a pedir para que as lideranças, né, normalmente o ajudante, né, filmava ali o líder realizando, né, aquele encontro ali, aquele DDS. Gente, quando começou a chegar as primeiras gravações, eles filmavam com o celular mesmo, mandavam pelo WhatsApp, bem simples, nada de muito elaborado. Ficou evidente demais quais eram os líderes que estavam acostumados a estar em frente às suas equipes e falar com eles e conversar sobre segurança, e aqueles que não, porque eles simplesmente não sabiam falar com as pessoas assim, que nem normalmente a gente que é tech segurança está mais acostumado faz. Era evidente demais quem fazia e quem não fazia. Deu para perceber. E ainda teve mais. Eu não dei mais tema de DDS. Não, eles não tinham assunto, eles não tinham textinho pronto. Por quê?
Porque eu sabia que se eu mandasse um texto pronto para eles, eles iam simplesmente ler aquele texto. E ia continuar tendo o mesmo efeito de antes, que é quase nenhum. Então eles tiveram que começar a gravar e ainda tinham que elaborar o DDS deles. Claro que no começo eles não gostaram muito, né? Relutaram. Mas como o coordenador operacional, ele tinha gostado e tinha comprado a ideia, então ele, não, gente, é assim e vamos fazer. E o pessoal começou a fazer. E conforme foram vindo os próximos vídeos, foi espetacular, gente. Foi incrível, foi incrível. Porque viraram verdadeiros palestrantes, a maioria deles. Eles começaram a gostar de fazer aquilo. E eles não faziam mais nem um DDS, era uma conversa realmente sobre segurança. E depois eu fiquei sabendo, ainda eles comentaram que eles começaram a meio que competir entre eles e quem fazia melhor. Mas uma competição saudável que fez com que eles queressem melhorar. Eles começaram a querer melhorar e até compartilhar alguns assuntos. Claro, alguns tinham um pouco mais de dificuldade. Quando eu ia visitar, eles comentavam comigo, eu não sei sobre o que falar. E aí eu ajudava eles, como por exemplo, teve uma vez que me perguntou, eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas me perguntou algo sobre o protetor auricular Concha. Na verdade, ele não me perguntou. Alguém do time tinha feito uma pergunta para ele e ele respondeu. Ele só queria confirmar comigo, né? Não, eu disse, não, é isso aí, tá certo isso. E aí em seguida surgiu esse assunto. Ele, eu não sei que tema, que assunto. E eu falei, tu não acabou de conversar comigo sobre uma questão aí que era uma dúvida de alguém sobre o protetor auricular? A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Tu já tem aí teu tema do DDS para amanhã. E eu comecei a indicar que eles fizessem sempre isso. Usa as dúvidas que o pessoal tem, as dúvidas essas que os funcionários virem te questionar, te perguntar sobre segurança do trabalho, e já o coloca como tema de DDS. Os desvios que tu enxergue, que algum procedimento de segurança que não foi cumprido, ou que não foi cumprido exatamente como deveria, tu usa isso como tema de DDS. E na hora ele parece que clareou, assim, abriu a mente dele e ele começou a fazer isso. E eu conversava bastante com eles, com essas pessoas que tinham dificuldade, sobre isso. Camila comentou aqui, já faço um comentário sobre isso, tá, Camila? E no fim, gente, eles gostaram tanto que eles teve uma grande mudança nas equipes que partiu dos próprios funcionários. Exatamente, a gente pensa que certas dúvidas são simples demais, só que tem muita coisa que é óbvio pra gente que não é pra outra pessoa, porque ela não calçou os nossos sapatos, ela não teve a nossa estrada, ela não estudou exatamente o que a gente estudou. Então, por exemplo, tem tantas coisas que são óbvias de outras áreas que eu não sei. Então, assim como tem muitas coisas que pra mim pode ser óbvio, para as outras pessoas não. Então, isso é sempre importante a gente reforçar. E eu já conto pra vocês qual foi o desenrolar que simplesmente me encheu de orgulho e me traz uma alegria muito grande até hoje. Que primeiro eu vou comentar aqui o comentário da Camila. Ela está preocupada com o novo texto da NR, se as empresas podem terceirizar o SESMIT, agora eu vou perder o emprego. Não vai, Camila. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre essas mudanças da NR4. Dá uma olhadinha ali no meu feed depois, não tá muito para dentro, é um dos primeiros, que eu explico detalhadamente todos esses itens. Mas para resumir, para a gente não fugir do tema, o que aconteceu? Antes na NR4 e estava escrito lá que o SESMIT tinha que ser da própria empresa. Agora ele simplesmente saiu. Não está escrito que pode ser terceirizado e nem que não pode. O grupo tripartite achou que se não cabia a eles e deixou isso para o âmbito jurídico decidir se eles querem terceirizar ou não. Tá? De acordo com a lei da terceirização.
Só que eu fui ler essa norma, que agora, essa lei da terceirização, que agora eu não vou lembrar um número, mas eu posso confirmar, ver depois, para te dar uma lida nela também. Ela permite a terceirização para trabalhos temporários. Então, se o quadro do SESMIT da tua empresa, ele tá fechado, eles não podem te substituir por um outro técnico terceirizado. E outra, essa outra pessoa, ela também teria os mesmos direitos que a CLT, tá? Mesmo que eu contrate, por exemplo, uma empresa de consultoria para me fornecer um técnico, ela vai ter praticamente os mesmos custos. Porque essa consultoria vai repassar todos esses encargos trabalhistas para a empresa. Então vai da empresa achar se isso vale a pena ou não. E também arriscar essa briga juridicamente, né? Tem empresas que podem querer arriscar e tem empresas que podem, eu não vou me incomodar, deixa assim. Então, para mão de obras temporárias. Agora, se por exemplo na tua empresa vai ter uma obra, vai ter alguma coisa assim que vai aumentar bastante a quantidade de funcionários lá, por exemplo, e aí eu preciso de um técnico a mais, mas que é de forma temporária, só na duração da obra, aí eles podem optar por esse técnico terceirizado, tá? Mas porque por uma questão assim de tempo temporário, tá? Então, Camila, fica tranquila. E outra, se tu tá fazendo um bom trabalho, o time que tá ganhando, dificilmente a empresa mexe, tá? Dificilmente as empresas têm esse custo de desligar um funcionário que tá fazendo um bom trabalho para fazer uma nova contratação. Tá? Eu acredito nisso. Olha, eu nunca vi isso, vamos dizer assim, nesse tempo todo que eu trabalhei. Então fica tranquila e assiste depois o vídeo que eu fiz lá no feed, que vai acalmar o teu coração, eu tenho certeza. Tá? Sou técnica. Então é isso aí, Camila. Aqui, ó, a Ju fez o favor e colocou o link do vídeo aí pra ti, Camila. Então depois só não perde a live, porque vou te dar dicas importantes agora que tu precisa saber e o vídeo já tá salvo lá. Então deixa pra assistir o vídeo depois, tá? É isso aí. A Juliana falou a mesma coisa aqui, depois embaixo eu não vi. Trabalho em hospital. E a 1.300 funcionários é muita gente. Deve ter um quadro de SEDMIT. Não deve ser só tu de técnica, né? Então, olha, fica tranquila. Porque pra terceirizar tem que ser temporário. E eles precisam de um SESMIT fixo pela essa quantidade de funcionário. Tá? Então, assiste o vídeo que eu tenho certeza que vai acalmar o teu coração. Se tem alguém aqui, somos 4, imaginei pela quantidade de funcionários. Inclusive, se tem alguém aqui na live que já assistiu o vídeo, comenta pra mim aí se gostou, se acalmou o coração depois de assistir. Oi, Nomerlândio, tudo bom? Apareceu? Boa noite. E então, eu vou ter que contar pra vocês o que foi o desfecho da história, né? Mas antes, eu vou pedir só uma coisa pra vocês. Eu nem comecei as dicas ainda. Eu vou dar aqui 3 dicas que vocês nunca vão ficar sem tema para DDS. Isso serve para hospital, isso serve para construção civil, para o trabalhador rural, para fábrica, para tudo, tá? Tu nunca vai ficar mais sem ter um tema para DDS. Mas antes de eu começar as dicas e te contar o desfecho da história, eu vou pedir para que tu encaminhe a live, faz um aviãozinho para 2 pessoas. Só 2 pessoas. Aquelas pessoas que são especiais para ti, que são da área, ou são estudantes de tecsegurança, ou estão se formando, estão buscando uma oportunidade, ou aquela pessoa que já é técnico, mas ela tem essa dificuldade, vive te perguntando, que tema que eu faço, qual o assunto que eu uso, ou até já pediu o assunto pelas redes sociais. Mas aquela pessoa especial, para te mandar um presente para ela. E o presente vai ser o aviãozinho da live, tá? Manda só para ela. A gente tá agora com 7 pessoas. Se a gente bater 15 pessoas na live, além das 3 dicas que eu vou dar, e o final da história também, que já tem muitos ensinamentos só nela, eu vou ainda te dar uma dica extra que eu nunca falei para ninguém, tá?
Então vamos bater 15. Deixa eu ver aqui o nome Normelândia. Acredito que não tem lugar melhor para se observar temas de DDS. É quando estamos no campo fazendo vistorias. Boa, Normelândia, isso aí. Eu vou encaminhar aqui também para 2. Vou fazer isso também. Para não ser só eu. Aí. Feito. Minha parte eu fiz. Agora é de vocês. E eu vou terminar de contar a história. Então, gente, o pessoal gostou tanto, eles pegaram tanto gosto, que era uma coisa que realmente eles falavam que era chato, que eles não gostavam de fazer. Ai, que droga, tem que fazer DDS, né? E eles gostaram tanto que gerou meio que essa competição, ficou competindo mesmo, querendo ser melhor que o outro. No hospital temos EDS, obra, nutrição, enfermagem, higiene, profissionais que trabalham expostos à radiação, quimioterapia. E hospital entra muito assunto, né, Camila? Muita coisa, porque a gente tem de tudo lá, né? Porque tem a parte do restaurante, tem parte da lavanderia, né? Ixi, tem tudo, né? Ainda tem aqueles hospitais ainda que tem clínicas dentro, né? Daí já tem recepcionista, entender tudo mesmo. Mas então, e eles começaram a gostar tanto e gerou essa competição gostosa que começou a partir dos funcionários, gente, dos times, eles quererem fazer o TDS. Vocês têm noção disso? Eles pedirem para falar. Eles pediram para falar, às vezes, assim, que eles, tipo, quando acontecia deles quase terem um acidente, assim, sabe? Quase se machucar. Eles pediam para falar no outro dia e contar o que aconteceu. E no intuito de dizer, colegas, cuidem, não façam assim, eu fiz assim e quase caí, então prestem atenção, cuidem, com esse intuito, sabe? De ajudar os colegas para que eles não se machucassem. E quando teve acidentes, né, que a gente tinha ainda de vez em quando, a pessoa, quando ela quisesse, isso acontecia muito com o DDS também, como que ele tinha se acidentado, o que tinha acontecido, o que ele podia ter feito diferente para que isso não acontecesse, também com esse intuito, sabe, de falar para os colegas e ajudar para que eles também não sofressem aquele mesmo acidente. E eu vou dizer para vocês que teve uma queda muito drástica de acidente naquela empresa após disso. Acredito que não só por causa disso, mas eu acredito que isso contribuiu muito para essa redução. E foi uma redução muito grande mesmo. Meu amigo Elton acabou de entrar, trabalha em ambiente hospitalar. Seja bem-vindo, Elton. Também a Camila, que também é ambiente hospitalar também, que tem bastante riscos diversificados, né? Seja muito bem-vindo, Elton. Hoje a gente está falando de temas, de como definir temas para o DDS, tá? Então, se tu já teve alguma dificuldade com isso, fica aí que eu vou dar as dicas. Então, gente, eu sou apaixonada por essa história. Eu tenho muito orgulho de como eles se desenvolveram, sabe? E compraram essa ideia. Eu, sinceramente, eu espero que eu tenha saído da empresa, que quando eu sair da empresa, eles tenham continuado com isso. Porque, com certeza, foi de grande valia e para as pessoas, para o bem das pessoas que estavam lá. E vamos lá pelas dicas. Deixa eu ver aqui, Luiz Neto. Boa noite, Andressa. A Normelândia me indicou você, tive vendo seus vídeos, revisei muita coisa que já tinha até esquecido. Às vezes as coisinhas básicas do dia a dia a gente vai esquecendo mesmo, é verdade. Primeira live de muitas que irei estar sempre assistindo. Sou formado, mas infelizmente não tive a oportunidade de exercer a função. Mas sempre revejo que para um dia que exercer já estou pra... Nossa, Luiz, tu falou tudo agora. Inclusive eu fiz um post esses dias que foi uma frase que eu peguei do Tony Robbins, que ele diz que a preparação em conjunto com a oportunidade gera aquilo que a gente chama de sorte, né? Então a gente tem que estar pronto, sim, para quando ter essa oportunidade. E a tua oportunidade vai chegar. Eu tenho certeza disso, acredita. Um dia eu vou contar de novo a minha história para vocês.
para vocês verem como tem que acreditar e tem que persistir, porque acontece sim, tá? E faz isso mesmo, tu falou tudo. Se mantém atualizado, se mantém pronto, porque quando chegar a tua oportunidade, tu vai poder agarrar ela com as duas mãos sem medo, tá? Porque tu vai estar pronto, vai estar preparado para isso, tá? E isso é extremamente importante, porque não adianta também a gente lá busca e chega na hora a gente não sabe o que fazer, né? Então é exatamente isso, te prepara, relembra, porque como tu não tá trabalhando na área, as coisas do dia a dia a gente acaba esquecendo. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. A gente esquece mesmo, então é importante tu fazer isso, ir relembrando, ir retomando, ir estudando para estar pronto. Ah, e aí vai chegar a tua sorte, né? E então já pega essas dicas aí para quando tu precisar fazer teus DDS. Então, primeira dica dos temas para DDS. Uma coisa que você pode utilizar. Os trabalhadores, quando tu tem aquele contato com eles, é claro, tu já gerou aquela afinidade, aquela conversa, eles já têm uma confiança em ti, eles, volta e meia, eles vão vir, vão te fazer um questionamento, vão te fazer uma pergunta, até mesmo para saber, tem uma atividade assim que não é rotineira, um trabalho em altura, aí eles vão te perguntar, Andressa, podemos fazer assim, podemos fazer desse jeito, com a PTA, com escada, com andaime, tudo que é dúvida, às vezes até uma pergunta de EPI, por que eu tenho que usar essa luva? Eu posso usar essa? Qualquer pergunta, por mais que seja pareça simples e que pareça óbvia. Se essa pessoa ela te perguntou, pode ter várias pessoas atrás delas que não quiseram perguntar, ou por vergonha, por não se sentir à vontade. Tem vários motivos para as pessoas não perguntarem. Eu era uma que na minha época que eu era aluna, assim, criança e adolescente, eu era daquelas que eu tinha tanta vergonha de perguntar que eu ia para casa com dúvida para não levantar a mão e perguntar pro professor. Tá? Então, assim como eu fui assim, existem várias pessoas que são assim. Então, a dúvida de um pode ser sim a dúvida de muitos outros. Então, usa todas essas perguntas e esses questionamentos para quê? Fazer um DDS. Tá? Apertou, posso usar, por exemplo, posso usar botina sem biqueira? A biqueira tá me machucando, é desconfortável, posso? Posso comprar um outro sapato de segurança do meu próprio bolso, diferente que a empresa fornece? Por exemplo. Aí você vai lá e faz um DDS com um direcionamento. Na empresa não é permitido usar sapato sem biqueira, porque tem esse risco, porque isso e aquilo. Tu já transforma isso num DDS. Você não precisa ficar fazendo um DDS, por exemplo, porque tem que usar sapato de segurança, ponto. Gente, as pessoas não se atraem por isso. Eles já sabem que tem que usar para entrar na fábrica. Agora, se tu explicar para eles por que, por exemplo, tu tem que usar um sapato com biqueira, ou tu explicar pro pessoal de manutenção, assim, que trabalha com elétrica, enfim, eletrônica, eletricista, qual é o motivo deles não poderem usar biqueira que seja condutora de energia elétrica, como as biqueiras de aço, o porquê que tem que usar a biqueira, ou o porquê que tem que ser essa luva e não aquela outra, vocês vão estar tirando a dúvida esclarecendo a dúvida das pessoas, dos teus funcionários, aqueles que te perguntaram e também aqueles que ainda nem te perguntaram, mas com certeza eles têm essa dúvida, e você já vai estar trabalhando ainda preventivamente. Então usa todos esses questionamentos, dúvidas, perguntas. Eu vou fazer um trabalho aqui, é rapidinho, eu preciso isolar. Eu vou subir aqui na PTA, eu preciso do cinto. Às vezes pode ser um absurdo pra gente uma pergunta dessa, mas realmente pode ser a dúvida de alguém, que nem a gente estava falando lá no começo. A dúvida o que é óbvio pra gente não necessariamente é óbvio pro outro. A pessoa pode ter esquecido, enfim, ou pode simplesmente ter dúvida. Daqui a pouco aquele funcionário está lá há tanto tempo, isso é um procedimento novo, ele nem participou daquela tua integração, onde tu fala tudo isso, foi uma outra integração, já faz muito tempo, as regras já mudaram. E ele pode ter essa dúvida sim, tá? A gente nunca pode tratar a dúvida das pessoas como uma dúvida boba. A gente tem que levar a sério, sem debochar nem nada, e sanar essa dúvida e explicar sempre o porquê. Não é, tem que usar sapato de segurança porque tem. É aquela velha pergunta, né? Por que não é resposta, ou porque sim não é resposta. Explica por quê.
A pessoa, ela deixa para a pessoa entender o motivo. Vai ser muito mais fácil ela cumprir aquele procedimento, ela entendendo o porquê que ele tem que ser cumprido, do que uma coisa imposta. Até porque no ambiente de trabalho nós temos diversos perfis de pessoas. E tem pessoas que não aceitam também coisas que são impostas. Não é verdade? De repente, tu que tá aí ouvindo também é assim. Se chega assim uma pessoa e diz, não, por que tu não fez isso? Porque tu tem que fazer isso. Porque assim, porque eu tô mandando. Tem gente que vai dizer, agora só porque tu tá mandando eu não vou fazer. Não tem? Comenta aí pra mim aí, ó, se vocês conhecem. Comenta se conhece alguém assim. Comenta aí, eu conheço. Tem muita gente que é assim. Então, se tu chegar assim pras pessoas também, elas vão ter a mesma reação. Então, o que tu faz? Tu explica o porquê e já usa isso para um DDS para passar para todo mundo. O porquê que tem que ser feito o descarte dos perfuro-cortantes aí quem trabalha em hospital. O porquê, o como, tá? Por exemplo, descreve, explica o porquê e usa todas essas perguntas, esses questionamentos que eles fizerem para ti, já coloca ali na tua lista para os próximos DDS, tá? Para que você consiga esclarecer essa dúvida para os outros também. E só em você fazer isso, você já vai ter temas demais. Porque principalmente empresas grandes, assim, com maior quantidade de funcionários, estão sempre com alguma dúvida, eles estão sempre perguntando alguma coisa. Sempre tem algum questionamento, sempre tem, tá? Se não estão te perguntando, não estão te questionando, eles não estão tirando nenhuma dúvida contigo, de repente você precisa se aproximar mais dessas pessoas. Tá? De repente elas não estão se sentindo tão próximas e à vontade de conversar contigo. Então pensa nisso também, tá? Então essa é uma dica aí que já vai te dar muito tema de DDS, já vai te dar. Outra dica, gente, que você pode usar, que foi mais ou menos o que o Normelandi comentou lá no começo, que ele disse que em questão de, na hora de fazer inspeções, né, que acha bastante coisa. Deixa eu ver que Camila comentou. Tem muitos que não aceitam cobrança e damos carta orientativa com 3 notificações, perde vale a refeição, viu? É uma forma de punição, porque tem gente que não aceita mesmo. Aí tem gente que não aceita, né? Eu, por exemplo, eu tento conversar, tento explicar, enfim, mas nem sempre funciona. E aí, muitas vezes, às vezes tem que ter isso, tem que ter a punição, né? E aí, às vezes, a gente não consegue por um caminho e vai pelo outro. Mas isso acontece bastante mesmo. E era isso que eu tava falando lá no começo da live aí, pra quem entrou um pouquinho depois. Sabe que eu te entendo. Eu entendo bem vocês nesse sentido, porque eu tive mais de 10 anos no front, sabe? Não sentada na mesa mandando as pessoas resolver. Eu tive no front, eu tinha que conversar com essas pessoas que não aceitavam a cobrança, que não queriam cumprir os procedimentos. E muitas vezes ouvi que reclamações e queixas que eram pertinentes, mas que por falta de recursos ou por falta de tempo, enfim, por várias coisas, a empresa ainda não tinha atendido. E aí quem tinha que explicar isso para eles era eu. Então eu entendo bem vocês como é que é isso. E esse foi um dos motivos até que eu resolvi começar a usar o meu Instagram de forma profissional. Porque eu vejo muita gente falando de documentação, falando de gestão, falando do mundo perfeito, do fantástico mundo de Bob. Quem é de mais idade vai lembrar, saber do que eu tô falando. Só que a nossa realidade, a gente que tá lá no front, não é assim um mundo tão perfeito. E principalmente quem trabalhou em empresas pequenas. Eu trabalhei em empresas pequenas, eu trabalhei em empresas que não tinham uma gestão de segurança implementada, empresas que estão com a sua gestão de segurança em construção. E aí tu chega lá, tu não encontra tudo perfeito, tu não encontra todas as normas redondinhas, tu não chega lá simplesmente e diz, não, tu vai fazer assim, assim, assado, eles vão sair correndo fazendo o que tu falou. Não vai acontecer, né? Em algumas empresas isso não vai acontecer. E eu sei que não. E aí é que entra aquela frase que eu uso bastante, que é usar os recursos que você tem no momento. Fazer o melhor possível com esses recursos. E isso não significa aceitar o risco. Significa exatamente fazer o melhor para eliminar o risco grave iminente, minimizar aquele risco com os recursos que você tem. Tá?
O meu nome é Miranda, eu falei que no operacional no campo é onde encontramos vários temas de DDS para o nosso dia. Exatamente isso. E é aí que é a segunda dica, gente. Quando vocês estiverem no campo, na fábrica, na obra, no fazendo inspeção, fazendo auditoria, conversando com as pessoas, enfim, até às vezes caminhando para ir ao banheiro, caminhando para ir para o intervalo, caminhando para tomar um cafezinho, vocês encontram os desvios, não encontra? O Melhor que já me confirmou. Às vezes há um trabalho em altura que não isolou bem como deveria, daqui a pouco tem alguém em cima de uma PTA sem capacete, daqui a pouco tem um sem protetor auricular, tem um sem luva, tem alguém atravessando fora da faixa de pedestre. Gente, a não ser que você trabalhe numa empresa grande, que já tem uma gestão de segurança extremamente estruturada, tu vai encontrar muito isso. Tá? Vai encontrar demais. Qualquer voltinha que você dê, alguma coisa você vai encontrar. É importante que quando for conduzir os DDS, devemos dar exemplo e ser exemplo, pois muitos colaboradores esperam só uma falha sua para eles apontarem para você. Ah, acontece isso. Entra, por exemplo, numa fábrica sem protetor auricular. Tu pode ter certeza que a próxima vez que tu for cobrar alguém, colega, tu esqueceu teu protetor, ele, mas ontem tu entrou aqui sem. Isso sim é essencial, a gente tem que dar 100% do exemplo sempre, mesmo quando a gente não tá com vontade, tá? Tem que ser o exemplo, tem que ser mesmo. Não pode atravessar fora da faixa, não pode fazer nada, a gente tem que ser perfeito. Já aconteceu várias vezes isso comigo. De pessoas quererem cortar o caminho, não, por aqui, porque eu tenho que ser o exemplo. Até fora da empresa, por exemplo, indo almoçar na rua, não, eu tenho que ser o exemplo. Eu estou dentro do meu horário de trabalho, por mais que eu esteja fora da empresa, dentro do horário do meu almoço, eu tenho que ser o exemplo. Tá? Isso é essencial, importantíssimo isso que o Noverland comentou. Então, gente, qualquer voltinha que vocês forem dar na empresa de vocês, que vocês trabalham, vocês vão encontrar um desvio. Vocês vão. Se vocês não encontrarem, ou vocês trabalham numa empresa que já tem uma gestão há muitos anos implementada, já está extremamente estruturada essa parte de gestão, e aí tu nem precisa mais fazer assim grandes inspeções e auditorias, é só fazer a gestão de documentação mesmo. Tem algumas empresas que são assim, mas a grande maioria não, tá? Então, qualquer volta que vocês derem, vocês vão encontrar alguma coisa. E é esses desvios que são temas excelentes para fazer um DDS. Primeiro, tu não vai ficar sem tema, tá? Não vai ficar sem assunto. Segundo, tu já vai lembrá-los do procedimento. Então, tu já vai lembrar aquela pessoa que não cumpriu, ela vai saber que ela não cumpriu. E aquelas outras que pensaram em não cumprir, elas já vão ser relembradas que não devem descumprir esse procedimento. E assim tu vai reforçando. Às vezes, de vez em quando, de tempos em tempos, vai precisar reforçar. E se daqui a pouco tu vê que os desvios estão se repetindo muito, de repente tu precisa de algo a mais além do DDS. Mas tu sempre vai ter assunto, gente, se vocês fizerem isso. Aqui o Luiz falou. Sempre tem aquele dizer caso não der o exemplo, e é porque é técnico de segurança, sempre são assim. Os primeiros julgamentos. É verdade. E é verdade, vou dizer, no momento que a gente começa a cobrar esses procedimentos, né, as questões de segurança, eles começam até a procurar para ver se a gente vai ter algum desvio, só para poder dizer, eu te peguei também. Eles até procuram, às vezes até numa boa, assim, numa brincadeira, sabe? Mas mesmo assim a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que cumprir, fazer tudo bem certinho para ser o exemplo, tá? Para que eles façam tudo isso também. Então, já dei aqui 2 dicas, que só nisso tu já tem DDS aí por mês inteiro. Se vocês pararem para pensar agora, amanhã, quando vocês forem trabalhar, vocês pararem para pensar ali quais são as últimas dúvidas, as últimas perguntas que eles te fizeram e os últimos desvios ali que tu encontra no teu ambiente de trabalho, tu já tem aí os próximos temas aí de DDS para terminar o mês e de repente já até pro mês de setembro também. Opa, aqui. E, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem usar ali a caixinha de pergunta, tá? E lembre
lembre-se, gente, na hora de fazer o seu DDS, tá? Você é responsável por aquilo que você comunica. Aquela história de que, eu falei, passei o recado e eu não sou responsável porque aquela pessoa entendeu, isso não é válido para a segurança do trabalho. Tá? A gente é responsável sim. Você é responsável pelo que comunica. Tá? A gente tem a obrigação de comunicar e tem a obrigação de que o trabalhador entenda o que a gente está querendo comunicar. O que a gente realmente está querendo comunicar. Tá? Não deixar nada subentendido ou entendido de uma maneira errada. E se vocês têm essa oportunidade de fazer vocês mesmos DDS, se vocês visualizarem as pessoas que estão em volta, vocês vão conseguir perceber caso alguém não tenha entendido bem ou tenha ficado alguma dúvida, mesmo que ela não pergunte. E é importante vocês observarem isso e perguntarem também, ficou alguma dúvida? Porque você é responsável pelo que comunica, sim, tá? Então é importante também que a nossa comunicação ela seja muito clara e também que seja de acordo com as pessoas que a gente está falando. Também não adianta a gente querer chegar com as pessoas com linguagem técnicas, né? Qual é que a segurança tem, falando em decibéis e tudo. Pode ser que as pessoas não entendam, alguns podem já conhecer, né, essa linguagem técnica, mas a maioria não, e a gente precisa falar na linguagem deles, porque a gente é responsável pelo que a gente comunica, sim. Então, uma das maneiras de a gente garantir que eles vão entender o que a gente está comunicando é falar da maneira deles, tá? De uma forma simples, clara, tá? Sem muito argumento técnico, a não ser, claro, que tu vai fazer um DDS para gestores, para diretoria, aí é outra história. Eu tô falando aqui ali no tete a tete, ali com chão de fábrica, um canteiro de obra, né? Gente como a gente, né? Porque são gente como a gente, né? Só que a gente conhece aquela linguagem técnica e as outras pessoas não estão muito familiarizadas. Então, vamos deixar a nossa linguagem técnica para quando a gente estiver conversando entre nós. E na hora de conversar com o resto do pessoal, a gente conversa aquela linguagem de gente como a gente, que é do nosso dia a dia também, né? E a última dica, gente, que eu dou para vocês não ficarem sem tema para DDS é que você pode usar também aqueles procedimentos internos da empresa, sabe? Por exemplo, a empresa que você trabalha, ela deve ter um procedimento de altura, de espaço confinado, de emergência. Vocês podem fazer alguns DDS também para relembrar alguns procedimentos de emergência, como por exemplo, onde é o ponto de encontro, o que tu faz se o alarme de emergência tocar, sobre os componentes da brigada, né? Enfim, você pode usar o DDS para ficar relembrando isso também, tá? Ou procedimentos em caso de acidente de trabalho, você pode relembrar, eu sofri um acidente, o que eu faço? Quem eu chamo, quem eu comunico, qual o prazo que eu tenho para comunicar? Eu preciso avisar? Quais casos que eu preciso avisar? Só se for sério, se for leve? Quando? Como? Por quê? São outras coisas que de vez em quando é importante a gente estar relembrando. E o DDS é uma ótima maneira de fazer isso. Procedimentos de atividades especiais, vocês podem relembrar. Para fazer um trabalho especial que precisa ter uma liberação de trabalho, vocês podem, inclusive, exemplificar, sabe, desenho, por exemplo, assim, podia fazer um DDS, se for fazer atividades especiais, você precisa acionar a segurança do trabalho para fazer a PT. Em vez disso, por que não? Se você for precisar fazer uma troca de lâmpada, por exemplo, lembre-se de solicitar a permissão de trabalho, utilize a PTA, utilize o tipo de escada tal, detalhes, sabe, o que precisa, se isso for a realidade da equipe de manutenção, por exemplo, né? A gente usa sempre assuntos da realidade da empresa. Então, por isso que eu disse procedimentos internos da empresa.
né? Se eu for fazer trabalho quente, eu tenho que fazer num lugar específico, né? Enfim, faça assim, ou prefira fazer sempre trabalho, tentar fazer a frio primeiro, antes de fazer a quente. Então, detalhe mesmo, desenhe. Lembra que o que é óbvio pra gente não é óbvio pros outros, tá? Então, desenhe bem, detalhe bem, tá? Que fique claro, porque você é responsável pelo que você comunica, certo? Espero que vocês gravem essa frase, absorvam isso para dentro de vocês, na cabeça de vocês, porque assim a comunicação de vocês vai ser muito mais clara. E isso vai ajudar no quê? Nos cumprimentos dos procedimentos de segurança e, consequentemente, na redução de acidentes. Então, você é responsável pelo que você comunica. Eu acho que isso vale até uma hashtag. O que vocês acham? Vamos votar numa hashtag da live. Escrevam aí para mim a sua sugestão da hashtag. Pode escrever hashtag e bota a frase com um nome. Deem um nome para essa live hoje e vamos fazer uma hashtag. Vamos, quem é que tá comigo aí ainda? E escreve para mim. Normelande tá aí ainda? Luiz, Camila. Qual é a hashtag que vocês escolhem aí para nossa live? Eu voto nessa. Você é responsável pelo que comunica, mas eu quero saber vocês. O que vocês acham? Pode escrever aí pra mim. Eu tô esperando. Eu sei que tem um delayzinho, né? Mas eu tô esperando. O que vocês acham? Falei aí sobre as 3 dicas, né? Curtiu? Ó, a Juliana curtiu. E vocês? Falamos hoje, então, sobre as 3 dicas. As 3 dicas para nunca mais ficar sem nenhum tema de DDS, tá? Então, vamos definir a hashtag da live de hoje. Você é responsável pelo que comunica, certo? Então, agora, já que não entrou perguntas, vamos fazer o print final, então, pra gente encerrar a live. Então, vou pedir pra vocês aí fazerem um print, vou até me ajeitar aqui pro print. E aí, vou pedir pra vocês compartilharem ali nos stories o print com a nossa hashtag. Você é responsável pelo que comunica. E me marca lá que eu vou recompartilhar vocês, com certeza. Todo mundo ali que marcar, eu vou recompartilhar. Vou até dar um sorriso agora pro print, tá? Vou contar até 3 e já. 1, 2, 3 e já. Printaram? Ó, Luiz também curtiu, né? Você é responsável pelo que comunica. Vamos usar essa hashtag para ficar gravado na nossa cabeça, porque a gente é responsável pelo que a gente comunica para os nossos trabalhadores, né? E a gente tem que ter uma comunicação clara, assertiva e objetiva. Por isso é importantíssimo a gente usar essas dicas que eu passei para vocês para os nossos DDS. Assim não fica maçante, a gente tem assuntos variados e a gente vai estar trabalhando aquilo que realmente precisa, gente. Não assuntos que às vezes que não tem nada a ver, ou aquilo já tá entendido, aquilo já tá no sangue, eles já estão fazendo. E a gente fica repetindo e deve ficar pensando, que saco, de novo isso. Eu já sei disso, eu já faço isso. Então vamos trabalhar nisso. Que aí não fica maçante, não fica repetitivo e fica daí realmente eficiente, fica assertivo. Isso é importantíssimo para fazer a redução de acidentes de trabalho. Escutem o que eu tô dizendo, tá? Porque de bater recordes de dias sem acidente de trabalho eu entendo. Já bati alguns em todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho orgulho de dizer que eu bati sempre os recordes. E trabalhando muito essa ferramenta. Isso ajuda bastante, gente.
reduziu drasticamente os acidentes naquela história que eu contei pra vocês lá no começo. Você que chegou depois, então pega a gravação depois que vai ficar lá no YouTube pra ouvir a historinha, que ela é incrível, ela é demais e ela é real. E quase que acabou com os acidentes de trabalho. Ficamos meses, ficou quase um ano, e a gente tinha acidente todo mês, sem nenhum acidente, e essa foi uma das ferramentas que foram muito bem utilizadas para poder ter esse resultado. Certo, pessoal? Todo mundo printou? Então, vamos lá, bora compartilhar. Hashtag você é responsável pelo que comunica e me marca lá para mim poder recompartilhar ali para vocês. Tá? A live vai ficar salva no YouTube. Se você perdeu o começo e quiser assistir desde o começo, eu recomendo isso, porque as dicas são realmente demais e tá imperdível. Então, gente, uma boa noite, um bom final de sexta, um bom final de terça, um bom descanso, que amanhã vocês tenham um dia incrível e que já estejam, quem já trabalha na área, que já sai amanhã aplicando já essas dicas. E, por favor, me conta depois como é que foi, tá? Adoro quando vocês compartilham comigo ali no direct os resultados que vocês tiveram com as dicas que eu dou aqui. Certo? Então, uma boa noite e até mais.